Olá, meu nome é Ivanice, eu ministro aula de mandalas terapêuticas no IET Pro BR, via online, né, ou .p, que é aulas em tempo real. Eu vou estar falando para vocês aqui do filtro de sonho, Yang, como montar esse filtro de sonho. Quando em meu curso eu explico o que seria, né, o filtro de sonho, vou estar contando um pouquinho da história para vocês, antes de estar iniciando o nosso trabalho. Então, o filtro de sonho, ele surge no período de 1960, 70, quando as tribos norte-americanas, elas precisavam de um símbolo para confraternização. Aí eles fizeram o filtro de sonho como símbolo para além. O filtro, ele é um artefato xamânico, ou chamado também de mandala ou roda de cura, que seria a teia da vida, que evoca o que? A criatividade, a imaginação. Nós trabalhamos os movimentos. Então, nós estamos fazendo o quê? Movimentando a nossa vida. Nós estamos fluindo a nossa consciência, todo o nosso inconsciente. Então, é interessante quando nós estamos fazendo um filtro de sonho, estarmos num lugar agradável, às vezes até com uma música. Quando nós fazemos um filtro de sonho para alguém, nós estamos em sincronicidade com essa pessoa. Então, normalmente, o que flui no filtro de sonho é o que está ligado a outra pessoa ou a nós mesmos. Então, quando nós fazemos a teia, nós temos os pontos que nós fazemos, ele tem um significado. Aqui vou dar só alguns, só para vocês terem uma noção, tá? Então, quando eu faço uns sete pontos, seria a profecia, o 8, a direção sagrada, o 13, as luas, o pontinho que fica o buraquinho, ou que nós colocamos uma miçanga, ele é o nosso olho, ele é o nosso self, ele é a nossa centelha divina. Então, quando nós colocamos as pedrinhas, as penas, tudo vai corresponder àquilo que nós precisamos. Então, a pedrinha, ela representa o que nós temos como essência, aquilo que nós precisamos no nosso caminho. Então, é a conexão da roda, né? Para os índios, seria uma conexão medicinal, que ela vai trazer o que? A clareza, ela vai limpar as nossas mágoas, ela vai trabalhar a cura e os nossos medos. As penas, ela representa a alma, que está ligada ao que? Ao elemento. Terra, fogo, ar. Então, quando nós fazemos o filtro, nós movimentamos todos esses elementos, né? Então, quando nós lembramos da terra, da água e do fogo, nós temos a representação de nós mesmos. Então, quando nós trabalhamos a terra, nós trabalhamos o nosso corpo físico, que seria o aro da mandala, né, do filtro. Quando nós trabalhamos a água, nós vamos trabalhar o nosso emocional, que seria o quê? As linhas, né? Quando nós traçamos as linhas, nós estamos trabalhando o quê? O nosso emocional. Quando eu trabalho o ar, eu vou trabalhar o meu corpo mental. Então, o que eu trabalho como ar? Eu trabalho a pena, que é a alma, que é o conjunto de nossas personalidades. E quando eu trabalho o fogo, eu vou trabalhar a minha ligação com o espiritual. Então, quando eu chego no filtro e eu corto a linha, eu renasci, eu coloquei a vida no meu filtro, eu tenho que fazer como o nascimento de uma criança. Eu corto aquele fio junto com a bolinha do meio, com a minha essência divina, para que ele possa renascer, para que ele possa estar indo de encontro aos pedidos feitos no momento da execução do filtro. Por isso que eu queimo, ou então eu corto com a tesoura, que é como se eu cortasse o cordão umbilical. As cores que nós usamos no filtro de sonho também remete ao que nós precisamos. Aqui a gente vai estar usando o preto e o branco. Corresponde o Yang, o Sol e a Lua, ou a Lua e o Sol. Nós precisamos do escuro para poder clarear. Então seria o nosso lado, a nossa intersecção, o nosso lado de encontro com o nosso lado bom e com o nosso lado ruim, que é a essência de
todas as coisas na humanidade, que é a dualidade. Por isso, tudo é dual no nosso mundo. E essa dualidade, ela tem que ter essa intersecção. Então, o filtro também, para os índios, né, eles são colocados para filtrar as nossas energias negativas, quando dormimos ou quando nós colocamos em um lugar para que ele traga harmonia. Todo filtro de sonho, ele traz harmonia. Não existe filtro de sonho que não seja harmônico. Agora, nós vamos executar o nosso filtro Yin e Yang. Então, aqui nós temos o arame galvanizado, que nós vamos cortar, né, para poder fazer o filtro. Eu vou usar fitas para poder encapar esse filtro. Vou estar usando as linhas enceradas, preto e branco, para estar executando o trabalho. Vou usar um alicate de corte. Um alicate para dobrar aqui. Vou usar fitas adesivas, vocês escolhem, tá? Seria fita adesivas. Vou estar usando a cola de silicone. Vou estar usando as peninhas. Eu gosto de usar essas argolinhas, caso vocês estejam vendo, para poder pendurar o filtro. E vou estar usando as miçangas preto e branco para estar fazendo o filtro. Então, nós vamos começar executando, cortando um pedaço desse arame galvanizado, né? O arame, eu vou vir aqui e vou pegar uma fita adesiva para poder estar emendando, para a gente executar o trabalho. Eu venho aqui e vou estar emendando aqui pra gente estar fazendo o trabalho. Pra gente poder estar começando o trabalho, né? Fazendo a base do trabalho. Essa é a base do trabalho, a base do filtro. Vocês podem estar fazendo em madeirinha também, tá? Aqui eu vou fazer com arame galvanizado. Eu emendei, né? Aí eu vou estar pegando arinho, vou estar fazendo um S para poder fazer. Eu vou estar pegando alguma coisa redonda para poder fazer a base, né? Então eu vou estar fazendo um S. Aí eu pego algo redondo, ó, e faço S, pra gente estar colocando como base aqui no nosso trabalho. Aí eu venho com o alicate, né? Ponho aqui, rodo ele aqui. Meço ele direitinho. Aí eu meço ele aqui direitinho, né? Faço. Então, o que faz pegar o maior para vocês verem, né? Repassando. Eu vou cortar um círculo, fiz o círculo, emendo, faço um S, né, fora, emendo ele aqui e aqui. Aí eu começo a encapar o meu filtro Yang. Eu normalmente uso fita para encapar. Se vocês quiserem usar também a própria linha encerada, também pode, tá? Mas eu uso a fita. Aí eu venho aqui, corto a fita, eu já tenho pronta, é só para explicar para vocês, e vou encapar. Um lado eu ponho o preto, né? Vou encapando aqui, e o outro lado eu vou vir com o branco.
Então ele vai ficar dessa forma aqui. Então um lado eu coloquei o branco, o outro lado eu coloquei o preto. Aí eu vou começar a fazer o trabalho, né? Vamos dar uma recordada no que eu falei para vocês sobre o filtro, né? Vamos dizer, a simbologia do filtro. Então, quando eu pego aqui e faço o aro, é como se eu tivesse já tendo um pensamento, como se eu tivesse começando a agregar um desejo. Então, esse aro aqui significa o nosso corpo físico. Então, é quando nós estamos sendo gerado. Quando eu passo e coloco a fita, eu estou dando vida ao meu corpo físico. Então agora, o que eu vou trabalhar? O que? As minhas emoções. Então todas as emoções, sejam de quem eu esteja fazendo as minhas, elas estão representadas nas linhas. Então aqui eu vou pegar mais ou menos uns 4, 3 metros de linha. Então quando eu faço todo o movimento aqui, eu estou movimentando quem? As minhas emoções. Fazer com o branco. Então eu venho aqui. Eu faço um lado para depois fazer o outro, tá? Então é até interessante isso, porque quando você faz o Yang, que é uma integração, uma intersecção do bem e do mal, né? Os dois, eles estão em nós. E quando eu faço isso, eu trabalho primeiro um lado para depois trabalhar o outro. Então eu vou trabalhar primeiro o branco, então eu estou acessando o meu inconsciente. Também que Yang, ele trabalha a lua e o sol, então ele vai estar trabalhando primeiro o número 1, que seria o número de poder, né? O da vontade, então a gente já está trabalhando. O 2 é o número feminino, né? É o número que acolhe, é o número que dá o equilíbrio. Por isso que nós temos o número 2, a mandala 2, né? Então, na mandala terapêutica, o significado do número do Yang seria a vontade, né? Seria o início de um caminho. Então, é quando você está sendo chamado, né? Quando a gente pode colocar lá no caminho do herói, né? O número 1, você está sendo chamado. O 2, você está refletindo nesse chamado. Então, aí a gente começa a fazer o filtro normal, como vocês já sabem. Quem já sabe, quem não sabe, eu vou fazer devagar, tá? Para vocês. O número de pontos, eu faço aleatório, porque como nós estamos fazendo e como nós estamos trabalhando no inconsciente, os números de pontos que ele pede, né, para quem nós estejamos fazendo ou para nós mesmos. Então eu não mexo com régua, eu faço ele realmente como o inconsciente pede, tá? Ou como a intuição pede. Trabalhar o filtro de sonho, ele trabalha a concentração, a meditação, ele vai trabalhar toda a sua emoção, como nós falamos, ele vai trabalhar os 4 elementos. Então aqui nós vamos estar trabalhando a mandala ou o filtro. Eles são apaixonantes porque ele vai estar trabalhando todas os nossos medos, as nossas mágoas, né? Por isso é chamado de roda de cura, porque ele aciona, né? Tudo aquilo que nós às vezes temos medo de estar colocando verbalmente. Então ele trabalha o não verbal, não há necessidade de pensar. Então quando você faz uma mandala, a sua mente tem que estar vazia, né? Porque você não vai aqui, eu quero isso, não. Você está equilibrando, então você está colocando tudo aquilo que você não consegue falar verbalmente. Por isso que as mandalas, elas são harmônicas. Seja onde quer que você coloque, é porque ela precisa de harmonia, o lugar precisa de harmonia. Para os índios, né? Eles colocavam no quarto das crianças para poder estar filtrando todos os sonhos, para que não tenha pesadelos, para que a criança estivesse
proteção. Então o filtro traz essa proteção também. Eu vou falando porque não tem música, né? Para que vocês entendam um pouco, porque é muito legal, é muito assim legal fazer o filtro de sonho. Mas eu acho também que saber o que a gente faz também é muito bom, né? Quando a gente tem a noção do que nós fazemos, ou a explicação, a gente entende o que nós estamos fazendo. É claro que podemos usar, sim, o filtro também como decoração, sem nenhum significado, né? Porque ele também pode ser decorativo, mas quando a gente sabe o significado, nós vamos usá-los com maior efetividade, né? Vamos lá, eu vou estar fazendo os pontos mais largos para vocês poderem ter uma noção, para vocês poderem ver como é feito, tá? Então, quando a gente faz o curso de mandalas terapêuticas, eu costumo falar do filtro, costumo falar do olho de Deus ou da mandala mexicana, mas também nós fazemos a interpretação, né, do que está sendo feito. Ou eu costumo dizer que a mandala ela é uma mão dupla, né, porque como ela não precisa do verbal, quando ela é trabalhada sem também nenhum significado, ela também traz à tona todos os nossos conflitos, né? E aqui a gente vai estar trabalhando de uma maneira que vocês vejam como faz o Yang. Existem várias maneiras de estar fazendo, né? O filtro de sonho. Essa é uma maneira muito legal de fazer, que aqui você integra, né, a sua personalidade, porque a maioria, todos nós queremos ser muito bonzinhos, né, e na verdade todos nós temos os dois lados, né, independente do... Não existe o bonzinho, né? E é isso que é bom no ser humano, porque se existisse só o bom, nós não teríamos, né, o conflito, porque o conflito ele é necessário para que a gente cresça, para que a gente reveja ou reflita a nossa vida, né? Aqui tá errado. E o Yang, ele traz essa lembrança, né, de que se nós estivermos em equilíbrio, nós podemos estar equilibrando tanto o nosso lado crítico, porque vamos dizer, a nossa sombra é aquela, né, que de repente a gente critica o outro e na verdade a gente não está criticando o outro, nós estamos criticando a nós mesmos, né? O que nós criticamos no outro é aquela parte nossa que a gente não quer enxergar. Então, quando a gente criticar alguém, vamos repensar, né? Onde nós temos que trabalhar aquilo que nós estamos criticando no outro. Porque ele traz para nós o movimento da integração, né? A mandala também traz muito a individuação. A diferença do individual e individuação é assim, o individual é o egoísta, é aquele que quer tudo para ele. A individuação, ela é a parte que tem a compaixão, é a parte que aceita a centelha divina que é nós mesmos, né, como realmente somos. Então, a diferença do individual e da individuação é exatamente a parte egoísta. Então, essa parte egoísta que a gente fala é o ego, né? É a consciência, é aquele que não quer ser o mal, né? Ele quer ser sempre o bom
e tá sempre criticando ou achando erro nos outros, então ele tem que parar um pouco para pensar se ele está sendo individualista ou se ele está buscando a individuação. Olha, eu espero que vocês estejam vendo, porque aqui é branco, né? Vou botar mais pra cá. Vou até fazendo até o final. Peguei até uma menor para vocês verem. A de madeirinha, né? Vocês façam o S também, aí vocês vão ter que usar o arame para poder fazer o S. Fazer esse trabalho com criança, idosos, hospitais, ele traz uma calma, né? Ele vai trazer para as pessoas a própria vivência, né? Nós, precisamos das trevas, né? Para que a gente encontre a luz. O escuro é necessário, né? O sol é necessário, a luz é necessária, e tudo em equilíbrio. É encontrar este equilíbrio que é muito bom, né? Você vai segurando aqui, ó, para os pontos ficarem bem seguros, né? As mandalas são ditas também, mandalas é a totalidade, né, do ser. Tudo no universo é mandálico, né? Nós somos uma peça viva mandálica. Somos gerados, né? No útero, que nada mais é que redondo. Agora a gente está quase chegando ao final, para a gente colocar a nossa bolinha, que é a nossa centelha, né, divina, é o nosso olho de Deus. Então aqui a gente vai colocar o preto, porque nós estamos no branco, significando a intersecção, né, ou o estar em unidade, né, estar inteiro. Então aqui a gente coloca a pedrinha. Então é este olhinho aqui que eu costumo dizer que é a nossa centelha divina, representa o nosso self, né, o nosso si mesmo, dito por Carl Gustav Jung. Aí você vem aqui, dá um nozinho, que é onde você corta o seu cordão umbilical, né? Dá o teu nozinho aqui. Cortado o cordão umbilical, eu costumo passar uma cola de silicone para não ficar. Quem que gosta de queimar também pode queimar. Põe pra dentro, né? Aqui, ó, a pedrinha, para não ficar coisa tudo. Então aqui a gente fez, né, a primeira parte. Essa é a primeira parte do Yin e Yang. Então aqui a centelha divina, nosso self cortado, como se cortasse o cordão umbilical. Agora a gente vai começar a fazer o outro lado. Esse aqui, o outro lado, né? Agora nessa cor mais escura, acho que vai dar pra ver melhor como que faz, né? Então a gente vem aqui, começa a traçar novamente.
quiserem saber, quantos pontos eu faço de um lado e faço do outro, vocês podem estar contando. Ou então pode estar, sabe, medindo aqui, ó. Também pode ser. Eu acho assim, o filtro de sonhos, mandalas, elas têm que fluir. Elas não podem ser feitas com muita minúcia, porque elas trabalham inconsciente, elas trabalham o nosso lado mais intuitivo. Então, se nós começarmos a medir, a colocar, isso não é intuição e nem é um trabalho inconsciente. Aí já passa ser um trabalho técnico, né? E quando nós falamos em mandalas, a gente não pode falar em trabalhos técnicos. Nós estamos falando de trabalho, nós estamos falando de trabalho, de mandala, em que a gente solta a nossa imaginação, solta a nossa criatividade. Então não existe erro, não existe o feio, não existe o bonito. Existe aquilo que tem que ser. Como na vida, né? A gente gosta muito de estar comandando e querendo que as coisas saiam do jeito que a gente quer. E mandala é uma das coisas que ela trabalha muito essa expressão do deixar fluir. Então, as mandalas, elas fluem. Elas têm que ser do jeito que elas são. Não pode ter rigidez. As mandalas têm que ter flexibilidade. Então aqui a gente começa a fazer o outro lado. Vejam como não é difícil, né? Não tem nada de difícil. A única coisa é que você tem que parar, concentrar para poder fazer. O workshop de mandalas é muito interessante. Além de você fazer o workshop, você pode fazer a leitura da mandala, né? Todos nós gostamos de saber o que nós somos, né? Como estamos se sentindo. A gente sabe inconscientemente como estamos se sentindo. Mas quando ele aflora, quando ele é colocado para fora nas mandalas, é muito interessante. As cores que nós usamos, os números de ponto. Então a mandala, ela traz todo esse inconsciente para fora, o não verbal. E é muito interessante. Agora a gente está trabalhando o nosso lado mais escuro, né? Nossa sombra. Aquilo que a gente às vezes não gosta de falar para o outro, mas vê no outro. Quando eu cortei, né, a linha ali na bolinha, eu trabalhei o fogo. Eu trabalhei o que? A espiritualidade, a nossa alma, que é o conjunto de nossas personalidades, né? Então, ao cortar, eu trabalho o elemento fogo. Veja os elementos que nós trabalhamos na mandala, ou no filtro de sonho, né? O quanto representa tudo isso.
o quanto nós trabalhamos nós. O filtro ele pode ser feito um só, né, com penas, que é o que nós vamos fazer aqui, com umas penas. E pode ser feito vários filtros pequenininhos também, né? É o que eu falei, vai depender muito do que, quando você coloca vários outros filtros, o número de filtros que você está colocando também, ele tem uma representação, né? Tudo que é feito em mandalas, seja ela filtro, mandala têxtil, mandala pintada, né? Ela tem a ver com o nosso inconsciente. Ela tem a ver com aquilo que nós estamos sentindo no momento. Ela tem a ver com os nossos conflitos sendo resolvidos. Por isso que os índios, ou nós, o Carl Gustav Jung e outros estudiosos, dizem que a mandala é uma roda de cura. Por quê? Porque ela trabalha toda a nossa essência. E ela vai lá no nosso inconsciente buscar os nossos conflitos. E quando nós estamos aqui, por exemplo, tecendo, nós estamos trabalhando, movimentando as nossas emoções. As nossas emoções estão sendo colocadas externas, né? Trabalhadas em cada movimento. Hoje nós trabalhamos muito intelectual, mas esquecemos de trabalhar o manual. Então isso fica esquecido. Por isso que a gente se estressa, fica triste. Por quê? Porque trabalhamos o intelecto, mas não trabalhamos a nossa essência maior, né? Nossa essência maior tem que ser trabalhada. Olha, nós estamos constituindo, né? Um lado criativo, dando vida a esse lado criativo. Existem outras cores também no Yang, né? Podemos fazer em azul e vermelho. Até isso também vai depender muito de como o que nós estamos desejando, né? Ou o que nós estamos trabalhando, o que nós queremos estar harmonizando, né? Como eu disse, o filtro de sonho ou as mandalas, elas são harmônicas. Então, quando nós trabalhamos, nós estamos trabalhando a nossa harmonia, o nosso equilíbrio, né?
trabalha um lado, depois trabalha o outro. Aí vocês vão usando a criatividade de vocês, né? Colocando pedrinhas, espelhinho. Vai depender da sincronicidade que vocês tiverem, ou a ressonância que vocês tiverem em cada mandala ou filtro de sonhos que vocês executarem. Buscando os dois lados, integrando os dois lados. Esta mandala também, ela trabalha todo o lado negativo, né? Daquilo que não esteja em equilíbrio. De novo, quando fazemos a mandala, seja o filtro de sonho, nós temos que estar como se em meditação. O que é uma mente vazia? É uma mente sem pensamentos. Nós não estamos aqui para pedir algo, nós estamos aqui para agradecer. Porque quando nós agradecemos, nós fazemos com que o que viemos, ou o que temos que fazer como aprendizado nessa vida, a gente faz de melhor forma possível. Nós temos várias escolas, e uma delas, a maior de todas, é a vida. Então, quando nós estamos com um sintoma, significa que nós estamos sendo rígidos conosco mesmo. Nós estamos querendo aquilo que nós queremos e não aquilo que deve ser feito. Os sintomas, eles não são punitivos. Eles são vistos como forma de alertarmos que precisamos aprender um pouco mais. Então, quando nós paramos, quando nós fazemos uma meditação, quando a gente para fazer uma mandala, um filtro, nós acessamos essa parte nossa que está adormecida. E quando nós fazemos com que ela acorde, a gente começa a ver que a vida da gente começa a fluir melhor, a gente começa a entender o outro de uma melhor, e a gente começa a ter um pouco mais de paz conosco mesmo. Porque a paz, ela está dentro de nós e não no outro. O outro só é o reflexo. Às vezes, quando nós encontramos pessoas que nos assemelham, são pessoas que são o nosso reflexo também. E quando a gente encontra pessoas no qual nós criticamos e não nos assemelhamos, ou de difícil convivência, esse é o nosso espelho. Do que? Da nossa sombra. E é onde a gente tem que trabalhar, né? Onde a gente tem que olhar de uma forma mais calma, em vez de criticar. Então aqui, ó, a gente está terminando de novo o outro lado. Então, como nós estamos trabalhando de novo em equilíbrio, este lado vai vir com uma bolinha branca, que é o que? A nossa centelha divina. Então aqui, uma bolinha branca,
representando o lado mais claro, né? O lado do sol. Mas os dois é necessário, tanto um está no outro e o outro no outro, né? Então, aqui a gente está acabando o trabalho. O nosso trabalho. De novo, quando a gente finaliza o trabalho, a gente vai finalizar com um nozinho no cordão umbilical, né? De dar vida a algo que nós acabamos de usufruir. Então a gente está trabalhando o que aqui? O fogo, né? O lado espiritual. Aí eu venho com a cola, silicone, né? Eu gosto da cola de silicone. Coloco um pouquinho da cola de silicone. Vou pegar aqui só para colocar aqui para dentro, tá? E aqui eu dei vida às minhas emoções, né? Aqui, a primeira parte, olha, tá pronta do filtro. Aqui. Então, relembrando, a gente vai fazer um aro, emendar um aro, a gente vai pegar outro aro, cortar, fazer um S, colocar, encapar ele bonitinho e depois começar a trabalhar. Agora aqui, para finalizar o trabalho, eu vou estar usando os sanguinhos, né? Preto e branco. Vou pegar elas aqui. Esse lado é o que vai ser pendurado, né? Então, vou estar colocando aqui. Vou aproveitar, eu já tô aproveitando a fita que eu coloquei. Então, eu tô aproveitando. Então, eu venho aqui, ó. Vou colocar aqui. Eu vou fazer um sorte, porque eu já vou pegar um outro que já tá pronto, pra ser mais fácil, pra ser mais rápido, né? Então, aqui vocês já vão colocar a fita. Junto mesmo com a fita, vocês deixam um pedaço. Vocês deixam um pedaço pra tá colocando. Então, eu vou colocar duas juntas, né? Porque, de novo, nós aqui trabalhamos o equilíbrio. Tá colocando aqui, ó. Vou ter que puxar, fica mais fácil, né? Aqui. Aí eu dou um nozinho aqui. Vou mostrar a outra que já tá pronta, fica mais... Tá? Então, aí, ó, a gente vem aqui e vem com as bolinhas. Isso daqui é aquela negocinho que eu coloco pra poder pendurar, né? E agora a gente vai com a pena. Então, como que eu faço a pena? Eu vou pegar uma linha encerada, vou cortar ela, tá? E eu vou pegar uma peninha preta e outra branca. Eu vou amarrar ela aqui, ó. Aqui eu vou fazer uma branca e preta. Aí eu venho aqui, ó, amarro. Tá amarrando. Aí eu vou vir aqui com a bolinha preta e vou pegar a cola siliconada e passar aqui, ó. Aí eu vou fazer isso aqui. Aí eu vou vir aqui do outro lado, já vou colocar a bolinha branca, tá? E aí eu vou pegar uma
uma pena branca e outra preta. Aqui eu fiz assim, eu fiz uma branca em cima e uma preta embaixo. Aqui eu vou fazer o contrário, vou colocar uma preta em cima e uma branca embaixo. Aí venho aqui, de novo, vou estar amarrando. Aí eu venho com a cola, passo a colinha aqui, cola de silicone. Eu acho melhor do que a cola quente. Se vocês quiserem usar a cola quente, não tem importância. Aí a bolinha que eu já tinha colocado aqui, eu venho e coloco aqui. Tá? Aí ela vai ficar assim, ó. Aí ela vai ficar dessa forma, tá? Aí a gente vai montar aqui no nosso filtro. Então, como eu só vou usar pena, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó. Vou vir aqui e vou estar amarrando ele aqui, ó. Aqui, mais ou menos o pedaço que eu quero, tá? Eu vou estar amarrando. Tá? Aí, ó. Aí eu venho do outro lado. Vejo a mesma distância, tá? Tem mais ou menos a mesma distância. E o mesmo tamanho, né? Também vou estar amarrando. Outra, amarro mais embaixo. Venho com outra. Conto de novo, né, mesmo lado aqui, amarro embaixo, então aí a gente coloca as bolinhas, vem aqui, coloca de novo as bolinhas. Então, só vai dar uma. Faz os nozinhos. Esse aqui não vai dar. Vem aqui, vem aqui, coloca aqui. Lembrando que as penas, elas vão trabalhar o quê? A nossa alma. O que é a nossa alma? Senão um conjunto de nossas personalidades. Então, o que é um conjunto de personalidade? É a nossa mente, o nosso emocional, o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, né? Então, aqui, ó, de novo, você vem, acho que não vai dar, coloca uma só, essa a gente vai colocar uma só, e vai aqui, faz os nozinhos pra não sair, né? Pode passar cola também. Então, aqui a gente passa uma colinha pra ela não sair. Passa uma colinha. Passa outra
colinha aqui para não sair. E aqui a gente faz também. Aqui embaixo, né? Dá de novo. Põe aqui. Então, lembrando. Passa a cola. Para não sair. Põe outra. Corta. Passa a colinha para não sair. E tá pronto. Aqui está o nosso filtro de sonho. Vou tirar uma foto dele para vocês. Pronto. Depois que nós montamos todo ele, né? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido como fazer. É fácil, não é difícil. Aproveitem a ideia, façam, trabalhem. Caso queiram conhecer um pouco do meu curso de mandalas terapêuticas da Universidade de Cursos Livres e Ética Holística, fiquem à vontade. Entrem no site, verifiquem, eu não dou mais cursos do que mandala, radiestesia, mesa radiestésica, geometria do labirinto. Fiquem à vontade de conhecer meu trabalho, tanto manual como teórico, né? Para que vocês possam trabalhar com mais consciência, com mais conhecimento do que seja uma mandala, do que seja um filtro de sonho, onde trabalhar, como trabalhar. Gratidão, enorme gratidão por todos vocês.